Opa galera, tudo bom? Hoje vim aqui para discutir um papo sério com vocês, e que está repercutindo muito comigo nesses dias. E que, sério mesmo, não aguento mais. É sobre uma certa pessoa que mesmo eu largando a mão dela sobre certas coisas que eu falarei nesse vídeo, ainda enche o saco de mim até hoje. E que certos amigos meus que vão ser citados nesse vídeo também, ainda confiam nesse cara. Enfim. Se você quer saber de como essa história toda começou, deixem o like no vídeo, compartilhem, e não esqueçam de dar sua humilde opinião nos comentários sobre essa história que vou falar. Deixaram o like? Então bora lá! Sim, é uma história bem longa, porque essa história toda começou logo depois de eu terminar com a Jundiaí Bal, que é a minha amiga. O que fez essa certa pessoa chamada Alves ficar sabendo desse término, e ainda ficar furioso, e que logo meses depois, no mês de aniversário do meu canal, me acusou por eu estar namorando ela virtualmente, e também por ter amizades virtuais com o Abnon e com a Jundiaí Bal, e ainda falou que o Abnon queria conhecer São Paulo e Jundiaí, por causa de mim e da Jundiaí Bal, e falando que ele não conhece os nossos rostos. E nesse mesmo dia, só que mais cedo, me chamou de hipócrita por eu ficar bravo quando me pedem fanarts várias vezes, e que quando é eu implorar por fanarts, eu fico choramingando, e me chamou de patético ainda, e falou que isso é coisa de quem tem 7 anos. E ainda por cima fez um expose de mim, e que no final passou vergonha e apagou, e teve a audácia de me provocar ainda, e que no final não deu em nada. E não parou até aí, porque esse ano, durante o período da Copa do Mundo, 2026, fez um post me comparando com um personagem 1000 vezes pior que eu, que no caso é o Cartman, me chamando de egoísta e oportunista. Egoísta por eu viver ranqueando amigos, achando que isso é coisa legal, e por fazer fanart para uns sim e outros não. Hipócrita por eu querer fanart, só por passar de uma meta, sendo que eu faço fanarts para uns sim e outros não. Oportunista por se aproveitar dos outros, por causa de fanarts, e por eu xingar ele por falar a zona que eu moro, e por causa de time. Olha, na minha opinião, o que o Alves fez contra mim foi exagerado e inadmissível, só porque eu terminei com a Jundiaí Bal, e ele simplesmente banca o mandão, e me acusa de qualquer coisa, e que isso tudo é mentira. E primeiramente, tudo bem ter amizades virtuais, isso faz parte de quem tem um canal grande, e ter amigos que moram longe, mas sendo sincero, é um fato que eu e a Jundiaí Bal, já mostramos os nossos rostos, eu pelo Instagram, e aqui no YouTube, e a Jundiaí Bal pelo Discord, e foi o Abnon que mandou para mim a foto dela, só que é antiga, antes mesmo de eu perder a conta por lá. E desde quando eu fui hipócrita, nesse dia, eu fiquei só triste porque ninguém mandou fanart comemorativa de 5 anos do meu canal. Meu Deus, mas quando é fanart em dia normal mesmo, e a pessoa não fazer, eu fico de boa. E sobre o expose que ele fez, eu não tinha visto porque eu tinha ocultado, só sei que ele passou vergonha e apagou. Mano, desde quando fui egoísta, eu faço o ranking de melhores amigos, porque eu gosto, e ninguém reclama de nada, só o Alves apenas. E mano, ninguém é de ferro para ficar fazendo fanart dos outros, está bom, por isso faço para quem eu quiser. Eu nunca na vida fui bancar o oportunista, e se aproveitar do prejuízo dos outros, só por causa de fanarts por passar tal meta. Quem é meu amigo sabe disso, porque todo mundo tem direito de comemorar por passar de uma meta, e brindá-lo com uma fanart. E olha lá que eu fiquei meses preso nos 9.000 inscritos, e quando finalmente cheguei nos 10.000 inscritos, todo mundo comemorou, e brindei com uma fanart, que o meu amigo Do Country 01 fez para mim de especial dos 10.000 inscritos. E de novo o coitado me chamando de hipócrita, né, é cada coisa, viu? Tudo bem eu pedir uma fanart normal para alguém e o cara ir lá fazer, se ele não quiser eu deixo ele de boa, e de novo eu falo, ninguém é de ferro para fazer fanart dos outros, ou quem? Sobre por eu ter xingado ele por ele ter falado a zona onde eu moro, na verdade, eu só não quis que ele exponhasse para todo mundo, está bom? E sendo sincero, foi ele quem começou a me xingar, pelo que eu me lembro antes mesmo disso, não foi? E sobre por eu ter xingado o time dele, na verdade eu só quis dar uma zoada de rival, como toda pessoa que gosta de futebol faz, porque como ele é palmeirense, e eu sou corintiano, só quis dar uma zoada de rival, quem?
Sim, eu falarei todas as atrocidades que o Alves fez, e não são poucas. Ele fingiu ter autismo, que para mim como um autista nível 1 é vergonhoso. Fingiu ter TDAH. Ficava centralizando a cidade de São Paulo como se fosse uma cidade sem nenhum defeito e que como paulistano achou exagero. Ficou criando contas altas para ameaçar aqueles que o criticam. Fingiu ser maior de idade, sim, até na idade ele fingiu ter 20 anos, sendo que ele na verdade tem 15. Zombou das enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul. Ele fez um verdadeiro escândalo quando um canal inglês colocou o Rio de Janeiro em primeiro lugar e colocou São Paulo nas últimas posições, sendo que o motivo desse canal inglês colocar São Paulo nas últimas posições é pelo fato de ele ter a expectativa de que seria uma Nova York 2.0, e mesmo assim, o Alves ficou todo decepcionado. Ele teve a audácia de falar que Charles Melon é pior do que simplesmente sendo que o Charles Melon foi o responsável por trazer o futebol inglês para o Brasil e trazer regras para o esporte, e o responsável por idealizar o que custou milhões de vidas, e pela sua política expansionista e ideologia que causou o início da Segunda Guerra Mundial. E o pior de tudo, e que isso me faz lembrar até hoje, é que ele teve a audácia de Jundiaí Bal, e 3 vezes ainda, o que foi um dos motivos bem perceptíveis para eu me afastar desse cara. Sim, e mesmo com essas atrocidades que o Alves fez não só comigo, como também fez com geral que estavam ali, ainda tem certos amigos meus que ainda confiam nele, e que está me gerando desconfiança, que são o Vini e o Eslândia Balls, que, de acordo com a Jundiaí Bal, um dos citados como o Vini, disse que o Alves mudou de comportamento, e quando eu perguntei para ele do porquê ele ainda confia no Alves, o Vini disse que ele gosta de mim e dele, mas não está contra ele, mas ele não gostou do post que o Alves fez contra mim, e o Vini disse que não quer se envolver em tretas, já que a situação pessoal dele é ruim, enquanto o Islândia Balls, em um post do Alves que fez contra mim, disse que não quer se envolver em tretas também. Enfim, resumindo tudo, mesmo com tudo que o Alves fez contra mim, mesmo com as atrocidades que ele fez com geral, ainda tem gente que confiam nele, que ainda dizem que o Alves mudou de comportamento, mas sendo sincero, ele não mudou nada, ele ainda é um cara que gosta de ter rancor com aqueles que não gostam dele. Enfim, espero que tenham compreendido tudo o que eu disse, e que essa história toda acabe logo de uma vez, e é isso. Até mais.